mercados que não tem o palavreado, o jeito de eu fazer. Só que vocês não querem ir para lá, né? Porque lá não ensina, né? Lá não aprofunda, lá não ensina, lá não traz solução. Então é fácil você criticar, né? No dia a dia você não fala desse jeito, né? Você é super, muito mega educado, né? Eu quero saber como é que você gerencia o povo de supermercado sendo super mega educado, porque não funciona. Não funciona. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a gente vai entrar dentro de uma loja para falar com o colaborador e eu não consigo falar com o colaborador se eu não baixar meu nível de conversa. Porque tem que baixar o nível de conversa para eu falar no tom daquela pessoa. A maior parte dos funcionários de supermercados tem até segundo grau, mas são analfabetos funcionais. Eles leem, escrevem, mas não entendem o que está lendo. E eu não estou falando isso que... Cara, a gente tem profissionais fantásticos no varejo. Eu estou falando da maioria é isso. E é mesmo. Gostem ou não, aceitem ou não, é isso que é a nossa realidade hoje. A primeira lição, se você for no Alcoólicos Anônimos, se você for naqueles grupos de nego drogado, a primeira lição é você assumir que é drogado. Cara, você precisa assumir que o teu processo está errado. Você precisa assumir que é drogado, que está fazendo cagada. Como a gente faz para melhorar a lucratividade? Como é que eu faço para reduzir perda do supermercado? E com isso eu vou chamar aqui um grande convidado nosso, grande amigo, que é o Luiz Rezende. Antes de eu chamar o Luiz Rezende, deixa eu só falar com vocês, eu não sei se vocês sabem, mas meu nome é Leandro Rosadas, eu sou um dos maiores especialistas de supermercado hoje do Brasil, quiçá futuramente, inclusive, de fora do Brasil, que a gente está indo agora para o mercado Latam, mercado Latino-América, e eu queria dizer que hoje eu sou responsável por ter escrito 13 livros no nosso segmento. Então, vocês verem aqui, ó, plano de ataque, melhor negócio do mundo, código de cultura, dobros lucros do supermercado, domínio operacional, lucro viral, líder que gera lucro, depois é nunca, ticket, como lotar seu supermercado, é a Super Black Friday e legado. São os 13 livros que hoje eu tenho escrito no nosso segmento. Então, você consegue ter acesso aqui, tendo isso daqui, tá? Se você quiser, inclusive, comprar algum dos meus livros, é só botar editora.corcovado.com.br/Leandro Rosadas. E se você tiver no Instagram, é só comentar livro, que você tem acesso aqui para comprar algum dos meus livros, tá? Se quiser comprar todos, inclusive, tem um plano lá para você comprar tudo junto com um baita desconto, tá bom? Bora, Luiz! Bora falar de supermercado, Ô, papai! papai, tamo aí junto, mais uma vez. Tamo junto, meu querido. Vamos para cima. Luiz, diz uma coisa para mim. Vai. A gente hoje é o dia de contar história, né? Porque tem muita coisa sobre supermercado, a gente respira isso a vida inteira, né? Vamos já chegar chegando, né? Primeira coisa, eu olho hoje para o nosso segmento de supermercado e vejo que a tecnologia, ela, em algum momento, ela vai vir substituindo algumas funções. Que a tecnologia, em algum momento, vai otimizar o trabalho de tal maneira que os supermercadistas necessitarão de menos pessoas para fazer as mesmas coisas que fazem hoje. Então, hoje eu vejo isso é uma realidade que eu vejo dentro do nosso segmento. E aí, antes da gente começar a entrar no... Porque eu gosto de trazer gente de software, que a gente pode falar de processo, né? Como é que roda esse processo? Como é que esse processo funciona melhor? Então, antes da gente entrar em falar sobre processo e rotina dentro do supermercado, que é uma das maneiras de melhorar a lucratividade e reduzir perdas, eu queria falar o seguinte, cara, quais são as novidades de avanço de tecnologia que hoje o grupo da Linear, que é uma das maiores empresas de software hoje do Brasil, para o nosso segmento de supermercado, o que ele tem feito e para onde vocês estão olhando. Aí depois eu quero voltar para a gente falar sobre alguns processos que são importantes, básicos, e você explicar como é que é a lógica sua dentro do sistema, porque eu sei que dessa forma eu consigo explicar para eles como é a lógica do processo na prática, né? Porque os sistemas nada mais fazem do que replicar o processo que as pessoas já fazem de forma eficiente na prática. Então você pega o melhor processo e implementa isso no teu sistema e passa a ser isso o método dele poder rodar. Então, primeira coisa é, para onde a Linear está olhando, o que vocês têm de avanço de tecnologia? Eu entendo que o futuro é a tecnologia, o dono do supermercado demora, tem tempo longo de aderência à tecnologia. Para você ver, self-checkout existe há o quê? Uns 4, 5 anos? E agora que o nego está começando a aderir. Então, assim, para onde a Linear está olhando? O que vocês têm feito de inovação? Você me mostrou umas coisas na feira, assim, muito fora da curva. E eu queria que a gente começasse já falando sobre esse futuro. E depois a gente descesse e viesse para os processos, que eu acho que é a parte mais importante.
Leandro, como você mesmo disse, cara, é impossível você pensar num supermercado para daqui 4, 5, 6, 10 anos sem pensar em muita tecnologia envolvida nesse processo. Já começa por aí. Então, a gente sempre tem que estar olhando para isso, tá? A Linear, ela já tem, desde a sua essência lá atrás, de ser um software mais simples, um software simples de ser usado, não um software robusto, mas simples de ser usado, e isso faz com que a gente ande um pouquinho na frente de muita gente quando se diz respeito à otimização de processos, tá? Como você falou, lá na feira, na APAS, né, a gente já nós trouxemos algumas novidades que a gente está colocando no mercado esse ano, né? Já estamos trabalhando em cima disso e tem mais algumas outras coisas vindo aí, tá? Então, quando a gente olha para frente, a gente pensa que cada dia mais a mão de obra vai estar mais difícil. As pessoas que estão entrando no mercado de trabalho estão com uma vontade de trabalhar que dá medo, né? As pessoas não estão afim, né, de pegar no batente mesmo, né? Então, a gente sabe que é uma responsabilidade nossa otimizar os processos e fazer com que cada dia mais a interferência humana em processos cotidianos, ela acaba sendo cada vez menor. Então, a gente tem que trabalhar e a gente trabalha o tempo todo, nosso time de dev trabalha o tempo todo focado no que eu preciso fazer para otimizar as rotinas dos supermercados, né? Então, o que nós pensamos? Aonde que você pode pensar, onde que a gente pode pensar que a gente tem processo para melhorar? A gente tem o processo de recebimento pode ser muito melhorado em questão de tecnologia. A gente está olhando para aquela venda externa do pessoal na rua, principalmente quem tem muito delivery, quem tem muita entrega, trabalhando como que a gente pode otimizar isso daí para reduzir a perda, reduzir o furto, reduzir as fraudes. A gente pensa muito em como trabalhar as rotinas operacionais, principalmente do financeiro, onde que cruza as informações de forma muito mais ágil, muito mais assertiva. A questão fiscal está sempre trabalhada de forma a automatizar o processo, para que você tenha cada vez menos interferência humana na gestão da sua área fiscal e tendo segurança e garantia que os processos fiscais vão estar em conformidade e pensando também nessa questão de reforma tributária, isso vai ser um turbilhão de coisas que vão vir aí nos próximos meses, aí nos próximos anos, né? O cenário ainda fica um pouquinho ainda embaçado, né? Do que vai vir, mas a gente sabe que vão vir mudanças e o que está sendo proposto ainda vai ser muita coisa vai ser mudada. Então, basicamente, a gente vem olhando o que a gente pode fazer para otimizar o dia a dia do dono do supermercado, das pessoas que operam o supermercado e pensando tanto dentro do supermercado quanto fora dele, né? Quando a gente fala de otimizar a entrega, otimizar processo de recebimentos externos, né? Então a gente sabe e que isso está cada vez mais frequente, né? Hoje o supermercado não vive só de vender dentro da loja dele. A loja em si é o principal ponto de apoio dele, mas ele sabe que ele tem, desde a pandemia, essa questão do fora do supermercado ganhou força, e isso a gente percebe que vem tracionando menos, mas a gente ainda percebe que é uma parte importante do negócio do dono do supermercado. Sim. Pô, mas você não vai contar a novidade mesmo, não? Conta lá o lance lá do aplicativo que vocês fizeram da IA. Então vamos lá. Vamos entrar no detalhe, então. Abre o jogo aí, papai. Então vamos lá. O que nós fizemos, tá, cara? Nós lançamos lá na APAS em maio a nossa solução para. A gente sabe que uma das maiores dificuldades que a gente tem quando a gente fala de conciliação de cartão, a conciliação de cartão é um dos processos mais complexos e mais chatos que tem dentro. Todo mundo fala que faz, mas não faz direito. É um negócio de merda. Pepino, velho. E a gente sabe que, além de ser um pepino, ele tem um complicador, que são as maquininhas de POS. São aquelas vendas avulsas que a gente faz no dia a dia. Então, isso gera um problema, porque os softwares, normalmente, eles não conseguem associar a venda do POS diretamente nas plataformas de gestão por trás, porque ali é um código avulso, aquilo está num papelzinho ali, porque, não sei se todo mundo sabe, boa parte da conciliação de cartão, ela é feita através daquele código NSU que sai, que as administradoras autorizam e mandam aquele código. Então, aquele código é o nosso código. E no POS a gente não tem tanta facilidade para pegar isso daí, né? Exigia até então uma interferência humana para isso. Então, o que a gente fez, tá? O que nós fizemos aí junto com o nosso time? Nós desenvolvemos junto às administradoras uma forma da gente poder
fechar a venda no caixa. Essa venda, o cliente nosso, ele fecha lá como se fosse lá Smart POS, Delivery, dá o nome que ele quiser ali, né? O nome que ele vai dar é o que menos interessa aqui. Mas ele fecha essa venda vai para uma maquininha Smart, nesse POS mais novo, e lá na casa do cliente, ele escolhe a finalizadora que ele vai querer utilizar. E isso automaticamente, quando ele muda lá a finalizadora lá para cartão de crédito, cartão de débito e Pix, né? Ou voucher, alimentação, ele automaticamente vai no nosso sistema de retaguarda, onde foi feita a venda, e faz a alteração do modelo de pagamento e já associando esse NSU com a venda que foi feita. Então, com isso, eu passo a eliminar qualquer forma de digitação manual do POS. Isso eu vou ganhar uma agilidade e uma segurança no processo de conciliação de cartão que é absurda, simplesmente absurdo. Absurdo. Né? Isso dá uma dor de cabeça da porra, ninguém consegue controlar isso direito. Não consegue. Por exemplo, no nosso sistema, a gente tem lá a possibilidade, nós temos a possibilidade de digitar o NSU lá no caixa, mas é ruim, dá fila, gera transtorno, não é a melhor solução. E a gente precisava encontrar uma solução para isso, e a solução era embarcar inicialmente essa finalização da venda no POS, lá no cliente, e a gente já programa para a APAS do ano que vem, para os próximos evolução disso, a gente vai embarcar 100% do nosso PDV nessa ferramenta. Então, a gente vai ter um PDV da Linear 100% embarcado no POS Smart. Com isso, o quê? Aí o cliente vai ter um papa-fila, o cara vai ter... Aí o céu é o limite, cara. Aí o cara vai participar de um evento, o supermercado consegue uma licença para participar de um evento, por exemplo, de uma feira, ele vai poder ter um Smart ali, podendo fazendo venda lá nesse Smart lá, como se fosse dentro do supermercado dele. Então, vai ter aí as possibilidades se multiplicam muito para o dono do supermercado, a partir do momento que ele tem o PDV, o frente de loja dele, da empresa de software dele embarcada, com todas as seguranças disso embarcada dentro de um Smart POS. Aumenta muito as possibilidades. É isso. Ô, Luiz, e as pessoas olham hoje a Linear e não têm noção que vocês têm clientes gigantes com vocês, não é? Nós temos clientes grandes. A Linear, ela é uma empresa, eu falo que eu ando o Brasil inteiro, igual você aí, anda igual barata tonta nesse país todo aí, né, cara? Graças a Deus. Realmente as pessoas não têm noção. A Linear hoje, ela tem o software dela, eu vejo isso, é o software mais democrático que eu vejo quanto a isso. Tá? Eu até falei isso com o pessoal que eu participei do evento da APAS semana passada lá em Guarulhos. Eu estava dando uma entrevista lá e falei que eu entendi que a Linear é um software extremamente democrático. E por quê? Porque eu entrego o mesmo software de gestão, com as mesmas ferramentas, com a mesma robustez que eu entrego para um cliente nosso que fatura 50, 60 milhões de reais por mês, eu entrego para o nosso cliente que fatura 250, 300 mil reais por mês. É o mesmo software, a gente não tem diferenciação, não tem uma versão para A ou para B. Então, o que a gente embarca para todo mundo é o mesmo software. E dentro disso, numa curva de benefício extremamente grande, porque a partir do momento que eu trabalho essas duas pontas, eu consigo equilibrar o meu custo para que ele seja extremamente agressivo, um software seja um custo extremamente justo para com o cliente, porque a gente sabe que o dono do supermercado, cada dia mais... O software dele, ele vai falar justo, é barato mesmo, gente. Não é justo, não, é barato. Ele não pode falar barato, que barato, tipo... desfaz do software, mas não, o custo-benefício dele é incrível. Ele é um dos melhores do mercado hoje, é um dos que você vai conseguir ter as ferramentas tão robustas com qualquer um, só que o custo-benefício dele é infinito. Se você comparar, a Linear normalmente vai estar abaixo dos outros e vai te entregar uma performance muitas vezes melhor do que eles estão entregando. Então, é por isso que eu não gosto de dizer a palavra barato, por ele falar justo, mas é barato mesmo. É o melhor custo-benefício que tem no mercado, eu não tenho dúvida disso. É isso. E Luiz, mas vamos lá, porque o pessoal quer entender de processo. Vamos falar de sistema. Hoje, uma das coisas que eu vejo que funciona, que é problemático hoje para as lojas, por exemplo, uma das coisas dele é a conferência cega. Como é que é o processo? Como é que vocês olham hoje, por exemplo, a conferência cega dentro do sistema? E explicar primeiro o que é a conferência cega e dizer para eles como é que faz. Porque, assim, toda vez que eu olho uma empresa dando furto, perda e tal, quando o valor é muito alto, na maioria das vezes o problema está na entrada.
Então, o problema está na conferência. E aí, quanto mais esse processo de conferência for mais amarrado, mais eu tenho eliminação da possibilidade de fraude ali na entrada. Gente, você está sendo roubado é na entrada ou na saída. Tá? Então, ou você está sendo roubado lá no caixa, ou você está sendo roubado na entrada de produto. Ou você está sendo roubado por funcionário que está saindo com o produto da empresa. Então, assim, não tem outra maneira. Ou alguém invadiu sua loja para te roubar. Então, fora isso, quando você fala assim, nossa, eu estou sendo roubado, ou o produto nem entrou, que é o problema de conferência, ou o produto entrou em menor quantidade do que deveria, que também é um problema de conferência, ou o produto entrou com uma validade menor do que deveria, ou com uma qualidade pior do que deveria, ou simplesmente o produto está escoando pela frente de loja, está saindo pelo delivery, está dando perda para você, porque algum colaborador está tirando, levando o produto, algum cliente está furtando o produto dentro da loja. Então, quando eu olho, são as maneiras que tem de nego poder te dar perda. Ou um produto avariou, um produto venceu, amadureceu demais. Então, isso são as possibilidades nossas que a gente hoje tem de perda. Então, olhando isso, vamos falar primeiro do processo de entrada. Como a Linear hoje olha e como roda esse processo para as pessoas que estão assistindo entenderem qual o melhor formato ali no recebimento da conferência, que a gente chama de conferência cega, né? Ok. Vamos lá, pelo menos para contextualizar, né? A conferência cega, basicamente, ela é uma metodologia de trabalho aonde que as pessoas que fazem a conferência da mercadoria, quando o caminhão chega na loja de vocês, ele simplesmente não tem acesso à nota fiscal. Ele passa a ter acesso a aí você pode ter uma série de tecnologias, né, de formatos, mas o ponto de partida é eu não tenho acesso à nota. Eu sei o que está vindo, né, dependendo do processo, eu faço essa conferência sem ver a nota fiscal. Porque uma das coisas que quando eu chego no cliente, eu bato o olho, eu vejo o pessoal na entrada de nota, eu vejo a nota cheia de tiquezinho na quantidade ali. Eu já falei, esse cara não faz conferência cega. Tá levando ferro. Já sei que tem problema ali. Então, isso é o conceito básico. Agora eu vou só dar um exemplo. O pessoal, às vezes, Leandro, o dono do supermercado, o dono do mercado, ele pensa o seguinte: eu trabalho com 6, 7, 8 mil, 10 mil SKUs, eu tenho SKU muito barato, eu não preciso me preocupar com a conferência cega. Fala, cara, você imagina uma empresa igual a Manuel Bernardes não fazer conferência cega dos produtos que ela vende, relógio de, sei lá, 40 mil reais, 50 mil reais. Processo existe. A gente não faz porque a gente é relapso com o que mais deveria a gente tomar cuidado, que é o nosso fator gerador de recursos, que é nossas mercadorias. Então, vamos lá. Quando a gente pensa em conferência cega, a ponta dela, a conferência cega nasce no pedido de compra. É fundamental ter um controle do que você está comprando, fazer o pedido de compra, esse pedido de compra ser lançado no sistema, ou o sistema sugerir esse pedido de compra, e o dono do supermercado, o comprador, ele acatar aquilo com as suas observações, né? Então, ele nasce lá no pedido de compra. A partir do momento que eu faço o pedido de compra, e esse pedido de compra é entregue para o meu fornecedor, qual que é o próximo passo? O fornecedor ele vai fazer a emissão dessa nota fiscal em algum momento. Pode demorar um dia, 2 dias ou no mesmo dia. O sistema da Linear, o que a gente faz? A gente monitora o tempo todo as notas que são emitidas contra os nossos clientes. A partir do momento que essa nota é emitida, eu consigo fazer um processo interno já. Lembrando que eu tenho cliente, igual você falou, a gente tem cliente para todo lado, um cliente lá em Manaus que demora 40 dias para a nota chegar. Tá? A partir do momento que foi emitido a nota, você já está olhando. Eu já estou olhando. Então, o cara lá, imagina o cara lá em Manaus, 40 dias antes da nota chegar, ele já está vendo a nota dele, e junto com o pedido de compra. Então, o que a gente tem? A gente tem um processo que a gente chama de pré-entrada da nota. O que é? É simplesmente a validação do processo administrativo da nota. O que é esse processo administrativo? Nessa conferência, quando o fornecedor ele emite a nota e eu passo a ter acesso através do nosso radar de XML, eu vou conferir o preço que esse produto está chegando, eu vou conferir a condição de pagamento que esse produto está chegando e, principalmente, eu vou conferir a quantidade do que eu pedi e está chegando. Então, feito esse processo, isso pode ser feito no mesmo dia que feito o pedido ou no dia depois. Assim que a nota fiscal for emitida, eu já consigo fazer esse processo. Então, fiz essa validação, eu já posso chamar a atenção do meu fornecedor que tem alguma coisa em desacordo. Eu posso ver com o meu pessoal do fiscal se já tem alguma tributação que precisa ser resolvida, né, naquela nota. Então, a parte administrativa eu já faço.
Então, o que acontece? A partir desse momento, ela fica disponível, a nota vai ficar disponível para o recebimento. Então, quando o caminhão chega na loja, ele não tem mais acesso à nota fiscal. O dono do supermercado, através do nosso Super App, que é um aplicativo que a gente tem para poder fazer essa conferência cega, ele simplesmente vai chamar aquela nota fiscal, vai aparecer na telinha dele lá qual fornecedor, vai aparecer o nome do fornecedor, ele clica naquele fornecedor e ele simplesmente começa a bipar os itens e a quantidade de itens que ele está comprando. A partir desse momento, o sistema vai verificando se aquilo está de acordo com a nota fiscal, né? Aquela contagem que está sendo feita cega ali, está batendo com a nota fiscal. Estando tudo ok, o próprio sistema ele faz a validação disso e automaticamente ele libera o estoque, libera o financeiro e libera o livro fiscal da nota. Assim que é feita a conferência cega. Deu alguma divergência, vai ser acionado alguém dentro do processo da loja para que ela faça a validação e verifique aquela inconsistência. Por quê? O pessoal às vezes negligencia isso, né? Mesmo que a nota chegue com mais produto ou com menos produto, eu tenho que entrar com a nota toda dentro do sistema e fazer o processo ou de devolução ou de troca. Eu tenho um processo administrativo para apurar a divergência da nota fiscal. Mas a nota tem que entrar no sistema e a partir daquele momento a gente tem que ter processos para poder fazer com que aquela quantidade física que chegou, aquilo seja processado de forma correta dentro do sistema. Estou errado? Beleza. Não, é isso. Então, o produto chega antes, eu já tenho a nota fiscal, que dá para fazer uma pré-entrada, eu já consigo olhar antes se tem consistência entre o pedido de compra e a nota, e aí se o cara não fizer pedido de compra, não dá para fazer a verificação, então tudo começa na compra fazer o trabalho dele de tudo ter pedido, você não pode receber coisas sendo pedido, até porque o lance de, eu tenho um produto não cadastrado, é um erro de compra. Olha só quando a gente fala de processo, para você entender. Porque quando o cara fala assim, o pedido não está, o produto é sem cadastro, existe uma falha. Se tudo tem pedido, como é que eu tirei pedido de um produto que não está cadastrado? Então, não dá para receber produto que não está cadastrado, porque, teoricamente, ele é cadastrado na compra. Na compra. Não é nem na entrada, ele é cadastrado na compra, não na entrada. Esse é o processo certo. Esse é o processo certo. O sistema da Linear tem um detalhe interessante, que a gente tem uma configuração que o comprador ele pode fazer um cadastro básico do produto, e ele ficar pendente de validação fiscal para a equipe da parte fiscal validar. Importante isso aí, porque realmente... Um cadastro prévio, ele não precisa lançar a parte fiscal. Bem que hoje, a ferramenta hoje, ela já vai ter recursos, né, para poder matar essa questão fiscal, mas vamos pensar que ainda não exista isso. Então, o comprador, ele pode entrar ali, fazer um cadastro prévio, porque ele não deveria ter essa autorização para poder ir lá e mexer na parte fiscal do cadastro, e aí a pessoa da parte fiscal ela atualiza o dado fiscal, aí ela valida aquilo ali, sinaliza que está ok e vida que segue. Tem uma... Aí, para quem que a carapuça ainda não caiu, eu vou fazer a carapuça cair agora, tá? Agora. Porque além desse controle, beleza, fiz pedido de compra, hoje muita gente já faz pedido de compra, eu faço alguma forma de validar a nota, beleza, vou fazer um recebimento cego ali, meio cego, só com o olho, né? Sem ser muito cego. Só que aí tem o seguinte: eu tenho produtos que são altamente sensíveis à validade. Eu estou controlando a validade na entrada da nota fiscal? Porque nós estamos falando aí tu ferrou o cara mesmo. Aí que o cara que falou, não, eu faço conferência cega, aí você fala, cara, mas você confere a validade? Não, aí já ferrou. A validade eu não confiro, não. Agora tu ferrou o cara mesmo. Tu queria ferrar o cara mesmo, Luiz? Agora faz parte do nosso serviço. E eu ainda vou falar mais. O supermercado Rangel falou, a carapuça caiu. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Você quer ficar passivo, né? E empresário tem que fazer tudo menos ser passivo. Tem que ser ativo, tem que ir lá fazer acontecer, porque resultado vem da execução, tem que ir lá fazer a coisa andar. Então, comenta aí. Ô Luiz, deixa eu te fazer outra pergunta. Beleza, falamos sobre entrada. A gente tem outros processos que também me causam muita perda dentro do supermercado, que é ruptura, que é produto avariado. Como é que hoje vocês tratam esse processo dentro da Linear? O que a gente faz através do nosso Super App,
E através de integrações com parceiros, né? Porque tem parceiros, a gente, como empresa de software, a gente também tem que entender que a gente não faz tudo por conta própria. A gente tem empresas que ajudam a gente. É fundamental criar uma rotina de monitoramento do seu processo de depósito. O que eu falo com alguns clientes que eu vou é o seguinte, gente. Começa a pedir para o seu gerente de loja. O gerente de loja, ele chega na loja hoje, ele chega lá, ele entra ali, fica no caixa ali, toma conta ali, olha ali o chão de loja, mas o cara não vai no depósito. Olhar o depósito, ter um checklist de aplicação no depósito e ter uma rotina de levantamento, de perda, de troca, de avaria, é fundamental, porque você não consegue controlar o seu estoque se você não tiver uma rotina bem definida de como analisar analisar esses pequenos detalhezinhos, né? Porque são detalhes de operação, um detalhe operacional. Então, eu tenho que ter alguém lá no depósito verificando aqueles produtos, separando o que não está apto para consumo, lançando isso no sistema e cobrando isso do fornecedor ou não. Eu falo cobrando do fornecedor porque você pode ter ou não um controle, um contrato de troca com alguns fornecedores. Mas os fornecedores que você não tem contrato de troca, isso pode ser lançado como despesa operacional e isso também abate no imposto de renda. Então, isso eu consigo deduzir também impostos, né? Eu consigo ter uma redução de custo fazendo o monitoramento ideal do meu estoque. O que o sistema traz e que pode ajudar e ajuda muito são as rotinas de inventário. A gente precisa criar rotinas de inventário dentro do sistema. E a partir desse momento, a gente pode fazer inventário rotativo, eu posso criar um parâmetro de criticidade dos produtos, quer dizer, eu coloco produto de alto risco, baixo risco, médio risco, e conto só esses produtos, por exemplo, de alto risco. O alto risco não é produtos necessariamente caros, são produtos que são sensíveis a vencer no estoque, por exemplo, né? Eu dou um exemplo dessas cervejas importadas, né? A cerveja importada, a cerveja por si só, ela tem um shelf life longo, né? Ela tem uma validade longa. Só que o fornecedor entrega normalmente com uma validade curta e aquilo lá acaba morrendo dentro do depósito. Então, se a gente não cria rotinas e não configura esses produtos dentro do sistema para que o sistema possa alertar vocês que esse produto precisa ser contado com uma certa frequência, com uma certa regularidade, é um produto tipicamente para poder dar perda, né? E você citou no início da sua fala a questão da ruptura. Cara, monitorar a ruptura é fundamental. É fundamental. Luiz, já dá o contato aí para entrar em contato com a Linear, que eu já boto aqui, que a gente aproveita e divulga vocês também, que vieram aqui como parceiro. Nossas redes sociais aí, né? Principal aí o Instagram aí, né? O @linearsistema_br. O John daqui a pouco faz grande isso aí. 2511, 31. Pronto, o John tá rápido mesmo. Ó, o John é o melhor do mundo, hein? John é o melhor do mundo. Eu tô devendo doce de leite pro John, cara. Eu tenho que pagar o doce de leite. Você tem que trazer o doce de leite, tá? Pra verdade, cara, tem um doce de leite que é de Minas mesmo, que o pessoal pega lá da... Esqueci o nome dos caras. Verde Mar. Não, tem um doce de leite sem açúcar do Verde Mar, que é igualzinho o com açúcar e não tem açúcar. É um negócio de doido o negócio. Ô, Leandro, outubro. A última vez o cara trouxe uma caixinha para mim de doce de leite. Você tem noção? Não, caixinha, minha caixinha. Ô, Leandro, você não tá podendo comer caixinha de doce de leite, não. Pode parar com isso. Ó, deixa eu passar uma coisa importante, tá? Eu fiz uma parceria com a Linear e a gente fez um acordo. Eu comprei algumas licenças da Linear em pacote, né? E eu vou distribuir uma parte para meus alunos e uma parte a gente vai distribuir no plano. Então, no plano, a gente vai sortear entre as empresas de lucro real que estejam no plano, a gente vai sortear 10 licenças dentro do evento. Então, o que é essa licença? Você não vai pagar as implantações e a licença inicial de software. Você só vai pagar a mensalidade. Então... E caso os clientes sejam fora de Belo Horizonte, de Minas Gerais, né, o deslocamento, porque senão eu não consigo. Ah, sim, claro, né? A implantação física você paga o deslocamento, mas isso é sempre por fora, né? Isso não está dentro do... É bom falar, porque senão você já viu, né? Senão me gera um problema danado. Então, eles vão presencialmente, só que aí você paga o deslocamento, estadia, essas coisas que normalmente paga quando você tem software de fora de Minas. E aí, qual é o lance, né? A gente vai disponibilizar para vocês 10 licenças linear para quem estiver participando do plano. Cara, licença linear, eu estava conversando com o Luiz, eu falei assim, cara, vou
vou recomendar para um cliente que ia pagar R$130 mil de implantação para fazer porque é uma empresa robusta de 22 milhões mês. Eu falei, vou recomendar para ele porque ele vai economizar essa grana da licença e dessa implantação inicial. E aí, qual é o ponto? Você que estiver no plano vai ter a vantagem. O plano custa de R$297, é muito barato. Eu preciso que você esteja lá com a gente presencialmente. E aí você vai ter acesso a esse sorteio dessas 10 licenças para as empresas que estejam no lucro real. A empresa no Simples não entra dentro dessa campanha. Tá? Fala, Luiz. Poxa, e lembrando o seguinte, 10 licenças, né? Esse cara aí, grandão aí que você falou aí, não entra nessas 10 não, tá? Não, esse eu falei, eu comprei mais, né? Eu fiz um acordo com o Luiz, a gente fechou um pacotão, eu estou investindo para poder entregar um diferencial dentro dentro lá do nosso evento. E aí a gente já tem uma parceria com a Linear de muitos anos, e a gente decidiu fazer isso com eles e eu acho que vai ficar bom. Então, as pessoas que estiverem dentro do plano vão ter possibilidade, para quem quiser ou trocar de sistema, ou ir para um sistema melhor do que esteja usando, o cara poder ter a chance da migração dentro do nosso treinamento. A gente vai sortear ali ao longo do treinamento, para quem estiver lá ao vivo, a oportunidade de poder ter acesso a essa licença se a pessoa estiver no lucro real. Então, o que você precisa fazer? Eu preciso que você venha para o plano, papai. Já mandei o link aí, ou então comenta plano se você estiver no Instagram, para você ter a oportunidade de ter acesso a um software robusto como o da Linear, sem você precisar pagar implantação nem nada, porque a dívida veio para minhas costas. Eu estou investindo em vocês, porque eu acho que isso vai ser um diferencial para ter mais gente lá dentro do plano, para a gente poder mudar a vida de mais gente lá dentro do nosso programa. Acima. Obrigado, Luiz. Obrigado pelo compromisso, por estar com a gente quase 2 horas. Sei que a sua vida aí é corrida pra caramba, você hoje como diretor da Linear, mas obrigado por ter vindo aqui para compartilhar um pouco do seu conhecimento, mostrar um pouquinho que existe sim solução para o supermercado, melhorando o processo, ajustando o processo. Óbvio, né? Tendo ferramenta também para te ajudar nisso, porque não adianta você achar que você vai resolver tudo no papel e não vai. Algumas coisas a gente até ainda tem que controlar por uma questão de responsabilidade, assinatura e tudo mais. Mas quanto mais você puder atrelar a tecnologia ao teu processo de controle, mais veloz, mais eficiente, e inclusive mais segurança você vai ter, inclusive, na informação, quando você amarra sistema a tudo que você está fazendo. Então, obrigado, Luiz, pelo compromisso aqui, público com a gente, de estar vindo aqui, de estar participando. Obrigado por ter criado a condição para eu poder dar esse presente para a minha equipe aqui que vai participar do plano. Essas 10 licenças que a gente vai dar gratuitamente, você não precisa pagar a implantação de sistema nenhum. Então, mas isso a gente vai conversar com o pessoal que estiver no plano, então quem estiver no plano vai ter acesso a isso aí. Então, obrigado a todos pela live, espero que vocês tenham curtido, participado. Se vocês quiserem participar do plano, é só clicar no link na descrição do vídeo, ou então no link que a gente vai mandar agora no chat. Então, vai ter link no chat, vai ter link na descrição do vídeo. Espero ter ajudado vocês, como a gente tem feito todos os dias. O meu trabalho é fazer com que vocês, que são o herói, que todos os dias está tentando desenvolver um trabalho dentro do supermercado, vocês possam ter o máximo do seu potencial aplicado dentro do seu negócio. Nessa história aqui, não sou eu que salvo a vida de ninguém, eu não sou o herói dessa história, o herói é você, quem vai salvar a vida do seu supermercado, quem vai fazer ele crescer, quem vai tirar ele do buraco, ou quem vai fazer ele expandir é você, o herói dessa história é você. O máximo que eu tenho aqui, eu sou o mentor, o treinador ali, que vai ajudar para que esse herói tenha a melhor performance. Então, espero que eu tenha ajudado. Um forte abraço e nos vemos aí no dia 5, 6 e 7 de setembro agora, 6, sábado e domingo dessa semana, que a gente vai estar trabalhando. Isso não vai estar publicamente, não vai ter no YouTube, você não vai ter acesso, só vai ser para quem estiver com a gente ao vivo lá dentro do plano. Se você quiser participar do plano, link na descrição do vídeo, link nos comentários. Quem estiver no Instagram é só comentar plano. Tamo junto, abraço e até a próxima. Valeu!